Questões 17 e 18. A questão 17 também foi reaproveitada da M2, vou deixar o link no card e na descrição. É uma questão de lei de Hess. Basta nós reescrevermos essa expressão com base em etapas prévias. Com isso, qualquer mudança que nós fazemos na equação química, devemos fazer no ΔH. Nós invertermos as posições de reagentes e produtos, trocamos o sinal, se multiplicamos por alguma constante, precisamos multiplicar o ΔH pela mesma constante e, por fim, basta somar as expressões para obter o ΔH da equação desejada. Nesse caso, o ΔH é menos 128,1 kJ por mol. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Não deixe de ver o vídeo lá da M2, onde eu faço essa resolução passo a passo. Para ganhar tempo, vamos então para a questão 18. A respeito da radioatividade, é correto afirmar que a meia-vida de um isótopo radioativo varia com a temperatura e a pressão. Na verdade, a gente pode até imaginar que ela varie com a temperatura, porque o tempo de meia-vida depende do K. E se ele depende do K e o K depende da temperatura, o tempo de meia-vida pode depender da temperatura, porém ele não depende da pressão. E se não depende da pressão, então essa alternativa é falsa. A alternativa B. A radioatividade é a atividade que certos átomos possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas com o propósito de adquirir estabilidade. Até aqui tudo bem. Só que ele fala estabilidade eletrônica, então é falso, seria muito mais uma estabilidade nuclear. A alternativa C. No processo de conversão do urânio 238 no chumbo 206, ocorre a série de emissões de 8 partículas alfa e 6 partículas beta. Nós precisamos determinar isso. Vamos imaginar que nós temos aqui urânio, e ele passa por um processo de 8 partículas alfa, onde cada partícula alfa tem 4 no número de massa e 2 na carga, e 6 partículas beta, onde não sofre alteração na massa, porém tem um acréscimo de 1 no número atômico. Esse núcleo que é formado, o X, ele vai ter então a massa, o número de massa original do urânio, menos 32. De onde veio esse 32? 8 vezes 4. E no caso do número atômico vai ser 92, a quantidade de prótons iniciais, menos a quantidade que ele perdeu pelas partículas alfa, 16, porque são 8 vezes 16, mais o que ele ganhou com a emissão beta, ou seja, 6 unidades. Fazendo essa conta, nós temos que o número de massa é 206 e o número atômico é 82. De fato, é o chumbo 206. A alternativa C está correta. Mas vamos ver as outras. A alternativa D fala que dispõe-se de 192 gramas de um isótopo radioativo cuja meia-vida é de 5 dias. Decorridos 20 dias, ou seja, 4 períodos de meia-vida, a quantidade residual do mesmo será 6. Vamos ver aqui. Eu tenho a massa inicial, e aqui esse X corresponde ao período de meia-vida, no caso aqui 4. Então nós temos que a massa inicial é 192 dividido por 2 a quarta. Isso aqui dá 12 gramas. Então, como era de se esperar, a alternativa D está errada. A alternativa E. Fissão nuclear é a junção de 2 ou mais núcleos leves, originando um único núcleo, e a liberação de uma quantidade colossal de energia. Isso seria verdadeiro se estivéssemos falando da fusão nuclear, mas a fissão nuclear é o contrário, é a ruptura de um núcleo mais complexo. Então a alternativa correta, de fato, é a alternativa C, e na próxima aula veremos as 2 últimas questões dessa prova.